agora vamos falar da chuva. Chuva que caiu ontem e veio forte e causou uma tragédia na cidade de Catalão, com 2 pessoas mortas. E em Pirenópolis, na região do Vale do São Patrício, ruas ficaram completamente destruídas pela força da água. Veja os detalhes na reportagem. Em pouco mais de 1 hora, a cidade de Catalão, na região sudeste de Goiás, foi tomada pela água da chuva. Imagens de telespectadores do jornalismo da TV Serra Dourada e do grupo de WhatsApp Catalão Notícias mostram que ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas. Carros e motos por pouco não foram arrastados. Córregos que cortam a cidade transbordaram. A enxurrada provocada pelo temporal do meio da tarde de ontem fez o nível dos mananciais subir rápido. E uma tromba d'água provocou uma tragédia no córrego Pirapitinga. 3 operários que trabalhavam numa obra de canalização foram arrastados pelo grande volume de água. Um conseguiu se salvar, mas 2 foram levados pela correnteza. 23 homens do Corpo de Bombeiros, policiais militares e moradores da cidade tentaram resgatar os trabalhadores com vida. Mas até o início da noite de ontem, um deles já havia sido encontrado morto. O corpo de Edmilson de Jesus, de 51 anos de idade, foi encontrado preso a um galho de árvore, cerca de 2 horas depois, a 2 quilômetros do local de onde foi arrastado. As equipes de resgate encontraram o corpo do colega dele, Adenir Gabriel da Silva, de 52 anos, no meio da manhã de hoje, cerca de 20 horas após o acidente. As 2 vítimas não conseguiram resistir à força da água e morreram afogadas. Em Pirenópolis, na região do Vale do São Patrício, a chuva também causou estragos. O volume de água destruiu a obra de um calçamento e de um bueiro que estão sendo construídos na Rua Direita, no centro histórico da cidade. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, nas 2 cidades goianas, choveu mais que o dobro do esperado para o mês inteiro. Apenas em Catalão caíram 37 milímetros num curto espaço de tempo. E essa chuvarada toda da tarde de ontem atingiu mais de 30 municípios das regiões Sudeste, Central, Oeste e Sudoeste do estado, de forma moderada e intensa em forma de tempestade. Mas por que choveu tanto nessas 2 cidades? E por que o mês de setembro deste ano em Goiás está marcado por tantas chuvas? Devido a muita instabilidade, ou seja, muita umidade em nível médio da atmosfera e muito seco embaixo, na superfície. Então, esse contraste térmico faz com que ocorra rajada de vento, muita chuva em pouco tempo. E a previsão do tempo ainda é de chuvas fortes em Goiás, principalmente em municípios como Jataí, Mineiros e Chapadão do Céu, entre hoje e amanhã. Mas o clima ameno e chuvoso está com os dias contados. A partir do final de semana vai começar de novo a elevação de temperatura, principalmente para essa região mais centro-sul, porque a norte ainda continua quente. E a partir de domingo já vai diminuir, elevando a temperatura, voltando a secar novamente para a próxima semana. É incrível, essa situação no mês de setembro aqui em Goiás, e não só em Goiás, mas em toda a região centro-oeste. E a gente tem que lamentar esse ocorrido lá em Catalão, 2 pessoas morreram, uma se salvou porque conseguiu se agarrar em alguma coisa e sair dessa tempestade, dessa água. E fica o alerta, Luciana, para quando essas chuvas assim ocasionais dessa época, em forma de tempestade, cuidado com esse negócio de tromba d'água, Eles tentaram se abrigar debaixo de uma ponte que estava sendo construída lá nessa canalização e acabaram, de repente, sendo levados por uma tromba d'água. Então, todo cuidado é pouco, como disse aí a representante da meteorologia, ainda tem mais chuva forte em forma de temporal e cuidado também com raios, que estão caindo assim aos montes aqui em Goiás. E olha só a violência, a força dessa correnteza, evitar esses pontos mais críticos. Aqui em Goiânia, por exemplo, são 57 pontos de alagamento. Nós vamos voltar a falar desse assunto, colaborando aí com esse alerta e levando mais informações aos nossos telespectadores.